Amados irmãos, um santo e feliz Natal para cada um de vós. Tenham a bondade de tomar os vossos lugares. Eu gostava de ler convosco um texto que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 1. Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, tinha o casamento tratado com José, mas antes de casarem, achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. José, o seu noivo, que era justo, não a queria acusar publicamente. Por isso, pensou deixá-la sem dizer nada. Andava ele a pensar nisto, quando lhe apareceu num sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, descendente de Davi, não tenhas medo de casar com Maria, tua noiva, pois o que nela se gerou foi pelo poder do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu vais pôr-lhe o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho que se há de chamar Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Não combinámos nada, não programámos nada, mas o tema, mesmo no louvor, é sobre esta expressão Emanuel. E a primeira grande questão que este texto nos coloca diante de nós é que o menino que nasce em Belém, ele é divino. Ele não é simplesmente um menino que nasce e só por si só isso é momento de felicidade, de alegria, preenche uma vida, etc, etc. Mas o texto vai nos dizer que ele é divino. No versículo 20, o anjo fala com José e diz para não ter medo de casar com Maria, porque o que nela está gerado, ou o que nela foi gerado, foi pelo poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, já na parte final, no versículo 23, chamar-lhe-ás de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deixem-me pôr isto em contraste com a expectativa dos judeus e dos israelitas de uma forma generalizada. Quando nós pensamos nos israelitas, a perspectiva deles, ou a esperança deles, era de um homem dotado de capacidade, ou se quisermos, um homem poderosamente usado por Deus, mas simplesmente um homem. Quando Jesus mais tarde pergunta aos discípulos o que dizem os homens que eu sou, eles disseram sempre um profeta. Isto é, a expectativa deles é que seria alguém como Moisés, mas um mero homem. Quando chegamos ao cumprimento da profecia, não é um mero homem a quem Deus vai usar poderosamente, mas é o próprio Deus que se torna homem e habita entre nós. No dizer de João, no seu Evangelho, no princípio era o verbo ou a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isto é, antes que tudo existisse, ele já existia. E ele que é participante da natureza divina, mas ao mesmo tempo distinto das demais pessoas da Trindade. Esse mesmo, que estava no princípio de todas as coisas e que sem ele nada do que foi feito se fez. Esse mesmo, um dia se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo vai escrever aos Colossenses que foi do agrado de Deus que a plenitude da divindade habitasse nele. Por outras palavras, aquilo que é pertença da divindade, aquilo que é característico da divindade, estava em Jesus. Até o menino que nasce em Belém, o homem que vive na Palestina, ele é Deus. Então esta é a primeira noção que esta leitura me traz e traz a cada um de nós. O menino que nasce em Belém é divino. Não é simplesmente um homem que acabou de nascer. Jesus viveu com essa consciência. Ele vai dizer mais à frente, antes de Abraão existir, eu sou. E esta expressão só era aplicada a Deus no Antigo Testamento. Mais ainda, ele vai dizer que é o Filho do Homem, apontando para uma expressão que vem no livro de Daniel, a respeito da divindade daquela personagem que está lá no livro de Daniel. Mais ainda, ele aceitou a adoração. Então Jesus está consciente que é divino.
Deixem-me só salientar aqui um aspecto que deu tantas batalhas logo no início da igreja. Porque alguns pensavam que este menino, este Jesus, só se tornou divino quando o batismo, porque o Espírito desceu, então tornou-se divino, o divino passou a habitar naquele invólucro humano. Mas o que o texto me diz é que ele nasceu divino. Então eu tenho que olhar para este momento como talvez dos maiores milagres, se não mesmo o maior milagre que já aconteceu. Talvez só poderá ter paralelo na ressurreição de Jesus Cristo. Não vou fazer alguma argumentação sobre qual dos dois é maior. Estava a ler alguns comentadores e comentadores de referência e eles estavam a dizer que a encarnação de Jesus é o maior milagre que jamais aconteceu. Eu quero que tu pares e penses um bocadinho. O divino, a divindade, habitou no corpo de um bebê, de um recém-nascido. Eu que não consigo conceber na minha cabeça quão grande é o meu Deus. Que a Bíblia exorta-nos e proíbe-nos de fazer imagens na nossa cabeça acerca de quão grande é o nosso Deus. No dizer do Antigo Testamento, a dimensão é simplesmente, quando lemos aquele salmo que tão bem nós conhecemos, e levo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que Senhor é este? Qual a sua grandeza? Qual o seu poder? Qual a sua autoridade? O meu Senhor fez o céu e a terra. Eu não sei quão grande Ele é, quão poderoso, qual é a sua autoridade, mas quando eu olho para a obra das suas mãos, eu vejo a sua grandeza. Então eu não posso sequer ter uma imagem da sua grandeza, mas tudo o que Ele é estava naquele corpo tão pequeno, tão frágil e tão informe. Então a primeira questão que eu vos quero levantar é este milagre. E por causa deste milagre, eu tenho que olhar para tudo o resto como dizendo, é possível. Porque para Deus, como o anjo Gabriel disse a Maria, como é que isto é possível? Para Deus, todas as coisas são possíveis. Como mais tarde Jesus falou ou disse esta expressão em um outro contexto. O que eu tenho que concluir e perceber é então que não há impossíveis para o nosso Deus. Se Ele é suficientemente grande para se reduzir e habitar no corpo daquele bebê, não há coisa impossível que Ele não possa fazer na tua vida. Então, quando eu olho também para a morte e a ressurreição de Jesus, eu tenho que concluir que é possível, porque aquele que encarnou também é poderoso o suficiente para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, tal como Ele havia dito. Mas também é possível Ele caminhar sobre as águas. Também é possível Ele alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos e essa multidão ser composta por 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aquilo que é para mim extraordinário, impossível, inacreditável, torna-se credível, torna-se possível, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas este filho que nos é dado, esta criança que há nascido, é o Verbo encarnado. Então eu tenho que confiar na tua vida, na minha vida, meu amado irmão, minha amada irmã, a cada um de vocês que nos visitam nesta manhã. Este é o Deus que nós confiamos, este é o Deus em quem nós queremos, este é o Deus em quem nós um dia depositamos inteiramente a nossa vida. Queremos nele e com ele nós seguimos vencedores. Com ele nós temos uma esperança, com ele nós temos um porto de abrigo, com ele nós temos resposta aos nossos clamores, mas também sabemos que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que nós podemos pedir ou pensar. Então, porque Ele é Deus, eu tenho que crer no impossível. Eu não posso reduzir o meu Deus à possibilidade. Sabem, eu não sei o que é que te move, o que é que tu tens na tua vida. Vivemos num tempo de incerteza, num tempo de insegurança. Agora já temos a vacina, afinal vamos começar a ser vacinados já no domingo. Um grupo, é certo, mas veio em maior quantidade. Primeiro vinha numa quantidade, depois diminuiu, depois aumentou. E parece que há uma esperança, há uma onda de esperança no mundo.
Mas, no entanto, temos que ouvir os especialistas a dizer, cuidado, o vírus não vai desaparecer assim. Continuamos numa incerteza. Maior incerteza é quando a economia acordar do estado como induzido a que foi colocada. Quando ela for acordada lá para setembro, quando as moratórias passarem, o que é que vai ser desta sociedade? O que é que vai ser? O que é que vai ser? Eu não sei o que é que vai ser de 2021, mas eu sei com quem eu quero caminhar ao longo de 2021. É o mesmo que tem caminhado comigo até o dia de hoje. E esse é o Emmanuel, o Deus conosco. Em segundo lugar, se Ele é Deus e é Deus conosco, então eu e tu temos de tomar uma decisão, temos de tomar uma postura. Eu não posso dizer simplesmente sim, eu creio e continuo a viver a minha vida como nada disso fosse verdade. Eu não posso dizer simplesmente sim, eu gosto muito da história de Natal. Se Ele é Deus e habitou entre nós, Ele é Deus conosco, então eu e tu precisamos tomar uma decisão. Que decisão? É fazer dele o centro da nossa existência, o centro da nossa vida. Já todos percebemos que qualquer outro centro da nossa existência é falho, é fraco, causa medo, pânico, insegurança, desespero, que nos leva a cometer outras atitudes que nos roubam a paz, roubam a esperança e que nos magam debaixo do medo que nos causam a cada um de nós. Porque Ele é Deus. Ele tem que ser adorado. Quando Ele é introduzido no mundo, o convite é para vir e adorar o menino. Porque o menino não é simplesmente uma criança comum. Ele é Deus feito homem. E adorar significa reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E é mais fácil dizer, e é tão difícil viver. Mas aquilo para o qual Deus veio, em Jesus, não foi simplesmente para ter a adoração no dia de 25 de manhã. Foi para ter a tua vida e a minha vida para Ele. Porque afinal de contas, Ele tomou uma vida para dá-la na cruz do Calvário, em teu lugar e em meu lugar. Ele tomou uma vida humana, para poder morrer na cruz do Calvário, em teu lugar e em meu lugar. Qual a necessidade disso? A expressão vai dizer ali, Ele se chamará Jesus porque Ele salvará o mundo dos seus pecados, os homens dos seus pecados. Qual é o teu pecado? Qual é o meu pecado? Certamente não mataste, não roubaste, não violaste, não fizeste isto ou aquilo. És uma pessoa correta no meio desta sociedade. O teu maior pecado é quando Ele deixou tudo por amor a ti e tu vives de costas voltadas para Ele. Mas eu até creio, eu tenho a minha religião. Nós servimos a uma religião, mas o que Jesus quer é ter uma relação pessoal, direta contigo. E isso é diferente de nós codarmos atrás de uma religião. A religião diz o que tu deves fazer para alcançares. A vinda de Jesus ao mundo diz o que Deus fez por amor a ti e o que Ele tem para te dar a ti gratuitamente. Amém? Acho que o melhor exemplo que nós temos, ou um dos melhores exemplos que nós temos na Bíblia, é quando aquele jovem rico vai ter com Jesus e diz, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele, ama-o e diz, olha, sabes os mandamentos? E Jesus menciona os da segunda tábua. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, etc, etc. Honra a teu pai e tua mãe. E ele disse, olha, desde a minha mocidade, desde que eu aprendi, eu tenho guardado isso. E Jesus tem uma atitude que demonstra a cada um de nós que Ele estava a ser sincero. Jesus diz, falta-te uma coisa. Note, e aquilo que lhe faltava é vender tudo o que tinha, dar aos pobres e vir e seguir-me. Eu gosto tanto desta história porque estão dois jovens. Jesus tinha à volta de 30 anos, era um jovem. Do outro lado estava outro jovem. Este jovem que diz, olha, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, vem e segue-me. Esse mesmo abriu mão de tudo para estar ali com Ele. Aquele que abriu mão de tudo por amor a ti, pede que tu tornes o centro da tua vida. É lícito? Porque nenhuma relação pode subsistir, nenhuma relação subsiste
se os dois não se amarem em igualdade. Se um deles amar e o outro não amar de igual forma, a relação não tem futuro. Tão fácil compreender isso. Ele não pode ser o teu pronto-socorro. Ele não pode ser simplesmente aquele que tu te lembras quando a vida está mal. Ele não pode pura e simplesmente ser um adorno, um amuleto, outra coisa qualquer. Ele tem que ser o centro da tua existência, porque Ele é Deus. Em terceiro lugar, porque Ele é Deus e encarnou e é Emmanuel, traduzido, Deus é conosco, ou Deus está conosco. Há esperança para ti, há esperança para mim. No dizer de Isaías, o povo que estava em densas trevas, raiou-lhe a luz. Porquê é que raiou a luz? Mais abaixo vai dizer que havia um exército poderoso e que eles nada tiveram que fazer, porque alguém lhes trouxe a vitória. E logo mais, Isaías vai explicar como é que esta vitória veio, como é que esta luz raiou, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e este filho e esta criança que há nascido tem atributos de divino, porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Duas coisas há aqui. Ele veio trazer esperança quando não havia esperança ao mundo. Mas quanto é que custa esta esperança? Pegando nas palavras do jovem que eu citei há bocadinho, o que é que eu tenho que fazer para? E o que nos é dito em Isaías é que tu não tens que fazer nada. A maravilha da encarnação é aquilo que Deus fez por amor a ti, por amor a mim. Ele não esperou que tu o amasses. Ele não buscou que tu o amasses para te dar alguma coisa. Ele fez. Por isso há esperança. E sem tornar repetitivo, há esperança, porque Ele é Deus e é Deus contigo, e é isso só que eu quero te sublinhar, é Deus está conosco, Deus é-nos favorável, aleluia. E quando Paulo pega nesta expressão lá em Romanos diz, e se Deus é por nós, quem será contra nós? A dimensão é, há sim inimigos, há gente que se levanta contra nós, o problema não é quem vem contra nós, o problema é quem está ao teu lado, é quem é contigo. Por isso há esperança para cada homem, para cada mulher. Há esperança também, porque eu tenho que perceber e entender que a promessa se cumpriu. A dimensão, há bocado o irmão Anderson estava a ler Isaías, que é o texto que eu há bocado li, acerca do profeta que disse, é a profecia de Isaías. De repente há uma profecia que foi dita cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Alguém profetiza da parte de Deus. 700 anos. E o que eu acho maravilhoso é que a promessa não se esqueceu. Só que a promessa não foi feita há 700 anos. Se eu for um bocadinho mais atrás, um bocadinho é favor, cerca do dobro do tempo, eu tenho que chegar a Abraão. E em Gênesis 12:3, Deus chama Abraão e faz uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No dizer de Paulo aos Gálatas ou aos Romanos, esse descendente que se tornaria bênção para todas as etnias à face da terra, esse é Jesus. Então há uma promessa ali em Gênesis, mas se eu recuar um bocadinho mais, a promessa começa no jardim do Éden. Quando o homem escolheu viver a vida à sua maneira, Deus faz uma promessa. Eu enviarei alguém que te tirará da tua vida para a vida que eu tenho proposto desde o princípio. E quando Jesus chega a este mundo, Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E esta é a maravilha. Depois há ali um momento, ali um momento antes de Jesus nascer, e desde Jesus nascer, andando para trás, 400 anos de silêncio, não há um profeta que profetize, que fale, que mantenha a esperança, que vá continuar. Parece que tudo caiu no esquecimento. Mas quando pegamos na carta aos Gálatas, descobrimos que Deus não se esqueceu. Mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então o teu Deus não deixou cair nenhuma palavra, mas Ele cumpriu tudo integralmente. A minha pergunta vem do Éden. Porquê é que Deus não nos abandonou à nossa sorte? Porquê é que Deus não tem te abandonado à tua sorte? Às vezes nós dizemos, Deus já não quer saber de mim. Por engano. Deus não...
Deus tem poder para tratar do teu assunto, o teu problema. Mas mais do que o teu assunto e o teu problema, Deus quer-te a ti. Se és só pelo teu problema, vens por pouco. Houve um homem que foi trazido por 4, um paralítico. É tão interessante porque foi carregado, não havia forma de chegar-se junto a Jesus. Então eles tiveram que subir à casa, ao telhado da casa, destapá-lo e descer esse homem paralítico diante de Jesus. A expectativa do paralítico e daqueles 4 naturalmente seria: Jesus vai curar, porque afinal de contas Ele cura todos. E Jesus olha para este homem e diz: perdoados estão os teus pecados. Eu às vezes ponho-me a imaginar o rosto daquele homem que estava ali paralítico, tipo: eu preciso é de ser curado, eu não preciso de perdão dos meus pecados, eu quero é ser curado, sair daqui a andar e a saltar, voltar a viver a minha vida, porque é a minha maior necessidade. Como eu costumo perguntar, quanto tempo duraria essa felicidade? Quanto tempo é que dura algum momento bom que acontece na tua vida? Há uma explosão de alegria, fogo de artifício na tua vida, de repente volta tudo ao normal. E aquela alegria fica uma simples fotografia no álbum da tua vida. Porque aquilo que Deus quer é muito mais, é muito melhor. Ele quer se dar a ti, para habitar na tua vida, para Ele ser Emmanuel na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Agora, porque Ele é homem, que diferença é que isto faz? Porque nós vimos a expressão é Deus está connosco. E eu, quando citei João, vamos ver que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual a diferença? Qual a dimensão desta realidade? Primeiro do que tudo, eu tenho que compreender que o nascimento de Jesus não começa e acaba no nascimento. Mas é uma história linda que começa no Jardim do Éden, como há bocado estava a citar. No dizer de João, no livro de Apocalipse, capítulo, deixa-me ver se eu não me engano, 13, versículo 8, vai dizer que ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, aquilo que eu tenho que compreender é que é mais do que um nascimento. Ele é o enviado. Há um trabalho divino por detrás para que aquele momento lá em Belém pudesse acontecer. Se vocês pegarem na Bíblia e olharem e lerem nesta perspectiva e olharem que no princípio Deus criou todas as coisas e quando eu me aproximo desta criação eu tenho que ver que a razão da criação é o homem. E o homem foi criado com um propósito, por isso ele foi dotado de capacidade, ou melhor dito, inteligência, de racionalidade, para se poder relacionar com o Deus, seu Criador. E esta é a dimensão, e esse relacionamento jamais teria fim, porque cada dia da narrativa da criação tem princípio e fim. O 7º dia tem princípio e não tem fim. Como que dizendo, esta é a realidade da existência para o qual cada homem, cada mulher foi criado. Foi para isso que eu vos fiz. O homem achou que tinha alguma coisa melhor, tomou do fruto. O fruto não é mau em si mesmo. O fruto diz-te uma coisa e diz-me uma coisa. Sempre que eu quero ser senhor de alguma coisa, esse alguma coisa torna-se senhor da minha vida. Quando alguém que ama o dinheiro e quer cada vez mais dinheiro, deixou o dinheiro de ser o seu servo para passar a servir o dinheiro. O dinheiro tornou-se o seu senhor. E é isso que Deus está a dizer. E não foi para isso que eu e tu fomos criados. Para vivermos escravizados nesta vida. Seja por quem for. Mas Ele te chamou para uma relação de amor. Um amor eterno e permanente. Em que Ele é teu Pai. E tu és filho dEle. A quem tu podes dirigir Pai. Porque todos nós sabemos nesta manhã como é que começa a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu. E às vezes passamos assim por cima. Tudo o que Deus quer é ter uma relação contigo, de pai para filho e de filho para pai. Uma relação não de dependência, que Ele tem tudo e eu não tenho nada. Então eu preciso dEle, então Ele compra-me com tudo o que dá. Não é verdade, porque Deus não dá tudo. Mas Ele dá-se a si mesmo para construir uma relação de amor, em que nós compreendemos que mais importante que as bênçãos é o Deus das bênçãos. Mas voltando, quando Adão e Eva pecam, Deus desce para se encontrar com Adão. Deus havia dito, no dia que comeres daquela árvore tu vais morrer. Pânico a bordo, pânico a bordo. Então agora Deus vem
Deus vem se encontrar comigo, eu estou perdido. Deus vem ajustar contas comigo, para espanto deles. Deus faz uma promessa. Há consequências que virá sobre o homem, sobre a mulher e sobre a terra e sobre a serpente. Mas Deus faz uma promessa. Da semente da mulher haveria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então de repente eu tenho a noção de que Deus é misericordioso. Vocês rejeitaram, mas o meu amor permanece. O meu amor permanece. O meu amor permanece. Imediatamente nós vimos animais a serem mortos em lugar de Adão e Eva, como que tipificando aquilo que séculos mais tarde iria acontecer, não com um animal, mas com o próprio Filho, o Filho de Deus. E a narrativa da criação se continua, porque há gerações que vêm, e de repente há uma geração que é piedosa, a de Abel, e Caim mata Abel, e de repente nós temos só uma geração de Caim, terrível, porque ele esquece completamente de Deus, ele começa a ser vingativo. É daqui que vem a expressão que Jesus vai usar no Novo Testamento: até quantas vezes eu devo perdoar? Até 70 vezes 7. Porque um descendente de Caim, Lameque, ele vai dizer que seria vingado 70 vezes 7. É ele que toma 2 mulheres e toda esta situação está perdida, porque não há ninguém que invoque a Deus e de repente nasce 7 nasce anos e começa-se a invocar o nome do Senhor. Agora uma luz brilha, parece que há uma descendência piedosa e de repente as 2 descendências voltam-se a cruzar e todo o mundo está perdido. Deus tem que enviar o dilúvio porque a maldade estava a crescer e agora Noé acha graça. Um outro homem antes também acha graça, chamado Enoque, foi tomado, e agora Noé, parece que há uma nova geração, uma geração que vai temer a Deus. Quando eles saem da arca, a população volta a crescer e juntam-se para fazer uma grande torre. E a ideia da torre era subir até ao céu para desapossar quem está lá. E assim chegamos ao capítulo 11 de Gênesis, quando Deus desce, confunde as línguas e eles têm que andar separados, separam-se e percorrem a face da terra. Parece que não há mais nada. Mas Deus vai até Ur dos caldeus, chama um homem de nome Abraão, e a partir deste homem, ele fazer-lhe uma promessa, Deus vai dando cumprimento. E se tu notares com muita atenção, Deus escolheu mal, porque Deus nem isso soube escolher, porque Abraão não era um homem de fé. Bem pelo contrário. Em segundo lugar, se queria fazer dele uma grande nação, escolheu mal porque Sara, sua esposa, era estéril. Ou será que Deus não se enganou? Porque as coisas não dependem nem de ti nem de mim. Dependem daquele que estabeleceu o propósito. Amém? Meu amado irmão, minha amada irmã. E não vou contar a história da Bíblia, porque temos que almoçar e acabar de fazer os assados, etc. Mas aquilo que eu quero vos dizer nesta manhã é que não é simplesmente o momento em que Jesus nasce. Há um Deus que trabalhou para te alcançar. É isso que me diz esta dimensão de homem. Em segundo lugar, é o propósito. Sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, e este é que é o propósito, sendo rico, há bocado estava a falar do mancebo rico, que sendo rico, ele abriu mão de tudo, se tornou pobre, para que na sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Então o que é que a dimensão humana de Jesus traz-me? Traz-me o desejo de voltar a entregar tudo aquilo que eu perdi um dia. Ele tem o poder, o desejo, a vontade, o querer de te devolver tudo. O que lá no jardim nós abrimos mão. Ele quer te enriquecer. Como? Deixa-me explicar isto de uma forma muito simples. Quando tu pensas na vida eterna, no céu, era bom que não existisse nada. E eu compreendo e concordo contigo. Porque se existe alguma coisa, então tem que existir um Deus. Um Deus pessoal, porque não faz sentido outra coisa. Um Deus impessoal, uma força ativa, não faz nada. O universo inteiro não faz sentido nenhum. Mas se existe eternidade,
Então tem que existir um Deus, pessoal. Se existe este Deus, eu tenho que falar com Ele. E tenho que saber se estou ou não estou digno ou em condições para entrar. Mas se esse Deus se fez carne e habitou entre nós, voltando a João, para que pudéssemos, através dele, sermos tornados filhos de Deus. Então o céu deixou de ser meritório, porque por mérito nenhum de nós chegará lá, porque todos nós compreendemos que falta-nos alguma coisa para comparecermos diante de Deus, mas eis que Ele vem, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e agora a promessa não é nós se merecemos o céu ou não merecemos o céu, a promessa é maior, Ele faz de cada um de nós seus filhos. E no dizer de João, capítulo 14, diz: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vocês também possam estar. Neste mesmo Evangelho, Jesus no final vai dizer: meu Pai e vosso Pai. Então eu tenho que compreender uma coisa. Na casa do Pai dele, que agora tornou-se também o meu Pai. Então eu deixei de ter que merecer o céu. Passou a ser um direito meu, pelo facto de ele me ter adotado como filho. Posso ouvir um amém dos irmãos? Esta é que é a dimensão. Porque ele se tornou homem. Ele fez de mim um filho dele. E por último, dentro deste quadro, ele deixou-nos o padrão. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele esvaziou-se completamente e foi obediente até à morte e morte de cruz. O padrão que Jesus me deixa a mim e a ti é sermos capazes de servirmos uns aos outros. Não procurarmos mais nada do que servirmos aos outros. Não tentar ser superior a ninguém, mas a reduzir-nos, a humilhar-nos, a fim de podermos ser de bênção para os outros. É isto que Ele nos deixa. Quero concluir. Jesus está contigo. Em Marcos capítulo 3, versículo 14, há uma expressão que Jesus subiu ao monte, passou a noite a orar e chamou aqueles que Ele quis, a fim de estar com Ele. Ele desce, mas Ele também chama para estar. E é esta dimensão que eu quero só para encerrar. Ele desce, Ele torna-se acessível, mas Ele também chama para estar com Ele. Então aqui eu tenho que perceber uma coisa. Deus conosco é uma relação que eu tenho entre mim e o meu Jesus, que começa no dia em que eu abro a minha vida, reconhecendo que eu preciso de perdão para os meus pecados, crendo que Ele morreu em meu lugar, sendo Filho de Deus. Quando esse dia acontece, eu inicio uma relação com Ele. E essa relação se prolonga por toda a existência. Ainda que esta vida termine aqui, esta relação não cai, não se perde, não é anulada, mas ela entra numa nova dimensão. Por isso é que Jesus diz: ainda que morra, viverá. Não interessa se a minha vida aqui é extinta, porque a minha relação com Deus permanece. E sabe, todos nós queremos uma relação que dure para sempre. Quando nos apaixonamos, quando amamos, e desculpem, a paixão dura muito pouco tempo, exceção feita se ela for contrariada. A paixão é, como uma expressão brasileira, é fogo de palha. Dá forte e passa depressa. Esta já é a expressão nossa. Bate forte, mas passa depressa. E isso é que é paixão. Mas quando amamos, nós queremos amar para sempre. Casamos e a perspectiva é amar para sempre. Nós não queremos que aquela relação termine, sabendo nós que ela vai terminar, porque somos finitos. Mas quando amamos, queremos que dure para sempre. Verdade ou não? E eu tenho uma relação que não termina. A minha relação com o meu Jesus, ainda que eu morra, eu vou para junto dele e vou manter essa relação. Com a vantagem que eu agora vou vê-lo, vou estar com ele
fisicamente, no sentido eu vou vê-lo face a face. Então é esta a dimensão que eu preciso de voltar a cada dia. Jesus disse, olha, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então há aqui uma dimensão, Ele desce até nós, mas quer que nós cheguemos até Ele. E isto só acontece porque Ele deseja-te. E o seu desejo deriva do seu amor. Exemplos muito simples para fecharmos. A criação, a forma como tu foste criado, eu já disse. Há um episódio que eu particularmente gosto muito. Uma mulher que vinha buscar água à fonte. Não quando estava fresco, ao iniciar do dia ou ao final do dia. Mas num momento em que ninguém iria cruzar-se com ela. Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de olhar no espelho? Na altura não havia muito esse problema, porque os espelhos eram muito difusos, não se via com nitidez, como nos dias de hoje, não é? Pessoas têm dificuldade de se enfrentar a si mesmo no espelho, por causa das suas vidas. E esta mulher tinha dificuldade em encarar as outras pessoas face a face. Então é melhor eu ir ao momento em que não me vou cruzar com ninguém. Não é uma questão de depressão, mais uma questão de sentimento de culpa, alguma coisa que causa vergonha. E o que é interessante é que há um homem que está à espera dela, sentado no pulso, não para lhe dizer e apontar-lhe o dedo, mas para lhe oferecer a água viva que vai saciar a sede que existe dentro dela. Ele sabia tudo. Porque disse, olha, disseste bem, tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu. Eu sei tudo a teu respeito, mas eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para saciar a sede que existe na tua alma. E esta é a dimensão. Sabe, antigamente nós cantávamos, não importa, meu amigo, quem tu és. Se à sombra do Calvário tu estás, dá-me a mão e meu irmão serás. E esta é uma verdade que nós precisamos de recuperar para os nossos dias. Não importa quem tu és. O que importa é se estamos em Cristo. E se estamos em Cristo há perdão. Se estamos em Cristo somos novas pessoas. Se estamos em Cristo somos filhos de Deus. Glória ao nome do Senhor. É como quando alguém bate à nossa porta. Nós pegamos no auscultador ou no intercomunicador e dizemos quem é. E é isso que Jesus faz connosco. Quando eu estou em Cristo, não é quem fui, é quem eu sou. E eu sou um filho de Deus. Então Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele busca uma relação. E não há nada do que tu tenhas feito, dito ou por onde andaste que o afaste de ti. Bem pelo contrário. Concluo. E como eu disse há pouco, não se trata de uma relação de dependência. Ele é todo poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Como foi acusado Jó, ele não te teme gratuitamente. Sabe, Jó não te segue gratuitamente. Tu só lhe tens dado boas coisas. Então é natural que ele te siga. Tu tens dado saúde, tens dado riqueza, mulher, filhos. Então a vida corre toda bem. Claro que ele não quer perder nada disto. A relação que Deus quer contigo é uma relação de permanência, de amor, em que tu começas a experimentar o amor dele. E quando tu experimentas o amor dele, tu começas a amá-lo. E esse amor vai crescendo, crescendo. E que jamais conseguimos viver sem. A vida já não faz sentido, é sem ele. Glória ao nome do Senhor. Nesta manhã, coisas simples. Reconhecer que todos nós somos pecadores diante de Deus. Salvos ou não salvos, todos nós continuamos a ser pecadores. Não há volta a dar. Eu e tu continuamos a ser pecadores. Mas estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, os nossos pecados estão perdoados. Então nós não nos cansaremos de dar louvores a Deus. Porque apesar de sermos tão falhos, permanecemos na sua presença por causa da grandeza do seu amor. Segundo lugar, ele tem que ser o centro da nossa existência. É interessante, Zacarias, como José, abriu mão do direito que ele tinha de pôr o nome ao seu filho. Se vocês se lembrarem,
A criança não teve nome enquanto Zacarias não escreveu numa tabuinha, porque estava mudo, o nome que seria dado à criança. É o pai que tinha direito a dar o nome à criança. Quando o anjo fala com José, diz: tu vais te chamar. Não é o nome que tu lhe queres dar, é o nome que Deus lhe deu. Qual é o princípio que está aqui? O princípio da soberania. Ele deve ser o centro da tua existência. Tudo o resto é temporal, é passageiro, é volátil. Só Ele permanece para todo sempre. Por último, nele eu compreendo a verdadeira dimensão da vida. Vivemos com Ele e para Ele, eternamente com Ele. José obedeceu, José aceitou Maria como sua mulher. O que é que uma coisa tem a ver com a outra, rapidamente? Ele ficou exposto aos comentários da aldeia. Toda a gente conhece. E não é uma questão de Facebook que se coloca lá algum comentário. É as pessoas a falar e ter que sair à rua. E ele era um comerciante. E ao aceitar Maria, ele aceitou um vexame. Mas o que é mais importante é obedecer a Deus ou às pessoas. Por outras palavras, ele viu a vida sob outra perspectiva. O que é que realmente importa? O que é que realmente é valioso? E é isso que nesta manhã cada um de vocês, começando por mim, eu preciso de voltar a ver a vida. Não da perspectiva do aqui e do agora, na minha perspectiva, mas na perspectiva divina. E a perspectiva divina muda completamente a minha perspectiva aqui. Como temos ouvido falar ultimamente, e é interessante, há um livro que se tornou filme, que é alguém que nasce velho e torna-se criança, bebê, e acaba por morrer. Porque vai reduzindo até que volta ao estado inicial. E a perspectiva de vida, o enredo do filme é a perspectiva de vida entre aqueles que nascem para morrer e aqueles que vêm da morte para a vida, para recuar, é completamente diferente, porque vivem do princípio para o fim, é completamente diferente. O Natal fala de tu viveres desta forma, do fim para o princípio. Qual é o teu fim? A eternidade com Jesus Cristo.